Uma criança olhou para um crucifixo e fez uma pergunta que poucos adultos teriam coragem de fazer. A resposta? Uma história de dor que pode se repetir a cada pecado nosso. Jacinta chorou. E você, já chorou pelo que fez com Jesus? Hoje vamos falar da confissão e do pecado que ainda continua crucificando o amor. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal, mundo, mais um programa, A Hora de Fátima, sempre procurando abordar as aparições de Nossa Senhora de Fátima por um ângulo que nos leve à prática do que Nossa Senhora pediu. Não é? Não adianta nada a gente ficar tratando da história, detalhes da história, nós temos que levar na prática. Nossa Senhora pediu coisas muito sérias. E hoje eu tenho um texto lindo para compartilhar com vocês aqui de, de uma conversa da Lúcia com a Jacinta. É uma coisa fenomenal. Mas antes eu queria dizer para vocês o seguinte: olha, para aqueles que querem ter uma visão completa de Fátima, nós estamos colocando aqui na descrição do vídeo, né, um link para você baixar um e-book que nós acabamos de lançar chamado O que Realmente Aconteceu em Fátima. Então ali você vai ter as aparições do anjo, como foram, as aparições, as 6 aparições para as crianças, depois a revelação dos 3 segredos e as visões particulares também da vidente Jacinta e algumas coisas mais. Eu acho que vale muito a pena você baixar esse e-book. Você pode ler no celular, na maior tranquilidade, na hora que você está fazendo um trajeto, um percurso ou uma sala de espera daquelas insuportáveis que o médico marca mais gente do que pode atender, e isso é ruim mesmo. E aí você pode abrir o seu livro e ficar conhecendo mais sobre Fátima. Bom, eu vou hoje, então, ah, no final, eu vou dar uma jaculatória para vocês escreverem nos comentários. E aí, todo mundo que escrever nos comentários essa jaculatória e der um like, terá o seu nome incluído, as suas intenções incluídas na próxima missa que a Regina Fide mandar rezar, certo? Vai ser provavelmente depois de amanhã, né? Bom, então vamos lá, vamos começar com esse texto maravilhoso. Na penumbra de uma tarde serena em Fátima, o olhar de Jacinta fixou-se no crucifixo que pendia silencioso na parede. Os raios do sol entravam pelas frestas da janela e dançavam sobre a madeira escura da cruz. Com a inocência e a profundidade que só as crianças santas possuem, ela se voltou para Lúcia e perguntou: por que Nosso Senhor está assim, pregado na cruz? A Lúcia respondeu: porque ele morreu por nós. Houve um breve silêncio e a Jacinta voltou e disse: então me conta, como foi? A inocência é uma coisa maravilhosa, né? E Lúcia contou. Ela contou sobre a noite fria no Horto das Oliveiras, como Nosso Senhor sofreu naquele momento. Ela contou sobre o beijo de Judas, ela contou sobre os açoites, ela contou sobre a coroa de espinhos, ela contou sobre o rosto de nosso Salvador totalmente desfigurado, né, de tantos açoites, pauladas, enfim, escarros, coisa tremenda. Ela falou também sobre o peso esmagador da cruz e do Cirineu que apareceu, meio contra a vontade, mas que cruzou o olhar com Jesus e ajudou Jesus a carregar a cruz. Que graça! São Simão Cirineu. Falou sobre a solidão dele no Calvário, né? Todo mundo fugiu, Nosso Senhor ficou lá, os pregos que pregaram nele, né? Que
Depois apareceram também o nosso querido Padre Pio as chagas, que o Padre Pio carregava, nada mais eram do que as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Falou sobre o abandono de Nosso Senhor e, enfim, a morte dolorosa no alto da cruz. Enquanto cada palavra saía da boca de Lúcia, o pequeno rosto de Jacinta se transformava. Ela era criança, pequena, mas era muito séria. E tinha todas as bênçãos do Espírito Santo para compreender aquilo. Ela não piscava. Sua respiração ficou mais pesada. E, de repente, Jacinta chorou. Chorou amargamente, como se estivesse lá, aos pés da cruz, como se pudesse sentir cada golpe, cada espinho, cada gota de sangue. Pobre Jesus, disse ela, eu não vou cometer nenhum pecado. Eu não quero que ele sofra mais. Olha que coisa impressionante. Ela estava ouvindo a narração da Lúcia, isso já estava servindo de meditação, e meditação sem conclusão não vale. O Padre Pio já explicava isso. Aqui ela tirou uma conclusão seríssima. Pobre Jesus, eu não vou cometer nenhum pecado, eu não quero que ele sofra mais. Essa emoção de Jacinta não foi passageira, foi um choque de consciência. Foi a alma de uma criança tocando a realidade do pecado. E nós? Nós já paramos para pensar que cada pecado é um novo espinho no coração de Jesus? Essa meditação de Jacinta, nós já fizemos isso. E quando a pessoa tem uma vida de pecado, onde ela fere Nosso Senhor desde o despertar ou até dormindo, às vezes, porque ela leva uma vida irregular, uma vida pecaminosa, né? E é o dia inteiro, é o dia inteiro, é um mês inteiro, é o ano inteiro, e às vezes anos e anos e anos, ofendendo Nosso Senhor Jesus Cristo. O que essa criança foi capaz de ver com clareza, muita gente não vê, porque não quer ver, não quer ver. E espera enfrentar o juízo divino com sorriso do Nosso Senhor, ou enfrentar os castigos que foram anunciados em Fátima com alegrias também mescladas. Não vai ser assim, não. Não vai ser assim, não. Na segunda aparição, Lúcia se ajoelhou diante da Virgem e pediu pela cura de uma doente. Nossa Senhora respondeu com serenidade e firme: se ela se converter, ficará curada ainda este ano. Quer dizer, não foi a resposta que esperavam. Ah, não, tá bom, diga para ela rezar, eu vou curar. Não, não. Nossa Senhora pediu primeiro conversão, quer dizer, a alma vem antes do corpo. Né? Então, primeiro a conversão, depois a cura. Quanta gente pede a cura de tanta coisa sem pensar em conversão? Pede porque pede. Meu Deus, eu estou com um problema qualquer, etc. Mas curai-me. Curai, mas eu não quero mudar de vida. Ou nem levanto o problema. Quem sabe eu pedindo, Deus me cura. Né? Como se fosse uma roleta. De vez em quando Deus faz um milagre. Não é assim. Não é assim. Porque os pecados não ferem só a Deus, eles adoecem o mundo e os castigos são consequência disso. Na terceira aparição, a mensagem foi ainda mais grave. Nossa Senhora diz: se os homens não pararem de ofender a Deus, explodirá uma nova e mais terrível guerra. Deus punirá o mundo pelos seus crimes com a guerra, com a fome, com a perseguição contra a igreja e contra o Santo Padre. Olha que impressionante. Que impressionante. O céu estava lançando um alerta e o mundo fingia, como continua a fingir, não ouvir. Mas que resposta dar para o céu? Existe uma forma de lutar contra isso, é a confissão. É a confissão. Nós fizemos recentemente uma campanha de distribuição
de um exame de consciência para as pessoas se prepararem para a confissão, etc., e fazerem boas confissões, né? Muita gente pediu, graças a Deus, muita gente não pediu. Muita gente não pediu. Pessoas às vezes têm medo de enfrentar os próprios pecados, né? E o livrinho tem uma graça especial. Todo mundo que é um devocionário, né, fez exame de consciência por ele, se sentiu muito aliviado e com muita coragem para confessar. Mas tem gente que não quer nem ouvir falar nessa palavra, não quer ouvir falar nesse sacramento sem o qual ele não vai salvar a alma, a menos que tenha um ato de misericórdia monumental de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa não vai salvar a alma. Agora, pagar para ver, falar, vamos ver se eu tenho esse perdão. Vamos arriscar? Loucos. Loucos quem fizerem isso. Os que fizerem isso. A confissão é o sacramento do perdão, que destrói os nossos pecados. Quem odeia o pecado, ama a confissão, porque bem sabe que a confissão apaga a própria sombra do pecado na alma. No Jardim das Oliveiras, Jesus caiu por terra, não pelas mãos dos soldados. Quando o Senhor cai por terra, morto das Oliveiras, ou no Jardim das Oliveiras, como quiserem, ele não tinha chegado nenhum soldado. Judas já tinha traído, mas soldados estavam a caminho. E ele caiu por terra. Ele não caiu por causa dos soldados, não foram, portanto, soldados, mas pelo peso dos pecados que ele, inocente, decidiu carregar. Ele ali viu todos os pecados seriam cometidos. Ele disse sim. O lado humano dele sofreu uma barbaridade, mas ele sabia que tinha que passar por tudo aquilo. Ele suou sangue, a terra escura e fria foi regada pelas lágrimas vermelhas do Redentor, e era ali que Jesus fazia o mais profundo exame de consciência da humanidade. Cada pecado, cada traição, cada frieza, muitas vezes, a pessoa pensa que passa batido. Não, não mesmo. Tudo passava por seu coração. E ainda hoje, cada confissão sincera é um alívio para esse coração traspassado. Será que isso não nos anima a lutar contra o pecado? Ou quando a gente cair, se confessar o quanto antes? Pedir perdão? Abandonar a vida de pecado? Abandonar e descobrir a verdadeira felicidade de uma alma em estado de graça? Isso é que é felicidade. Não é a felicidade passageira e frustrante do pecado. O demônio apresenta o pecado sempre como uma coisa maravilhosa, uma libertação. Para que cumprir os 10 mandamentos? Seja livre, faça o que você quer. E depois vem uma frustração fenomenal e nessa hora ele abandona, fala, pronto. É como quem já jogou o bagaço da fruta fora, sugou tudo que ele podia, comprometeu aquela alma e abandona. Na alegria do estado de graça, isso não acontece. Você sabe que está o tempo todo do lado de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Padre Pio também, é ou não é? Você se sente amparado. De alguma forma, você teme a morte do ponto de vista humano. É normal, ninguém quer morrer. Mas você não teme a morte do ponto de vista de você se perder ou ser condenado. Mas vigilância contínua, contínua, né? A pequena Jacinta chorava por Jesus. E nós já choramos pelos nossos pecados? Confissão não é humilhação, é libertação.
É o sacramento que apaga não só o pecado, mas a sombra que ele deixa na alma. Quem ama Jesus odeia o pecado. Quem odeia o pecado ama a confissão. E se ainda resta alguma dúvida, recorde-se do clamor de Nossa Senhora em Fátima. Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Cada gota de sangue de Jesus é um pecado nosso. E enquanto o mundo brinca com a ofensa, os justos choram e se confessam e vivem mais felizes. Portanto, minha gente, é hora de escolher. Continuar crucificando Nosso Senhor ou chorar ou começar a consolar Nosso Senhor Jesus Cristo, tomando um propósito firme, como aquele que a pequena Jacinta fez. Não quero mais ofender Nosso Senhor, nunca mais. Porque ela viu o que cada pecado produzia em Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí. Queria comentar esse trecho com vocês. Ah, e a jaculatória. Escrevam aí embaixo nos comentários. Nossa Senhora de Fátima, ajude-me a confessar bem. Vale para quem se confessa normalmente, pedindo para se confessar bem sempre. Para aqueles que não estão há muito tempo longe do sacramento, para que possam também receber uma graça nesse sentido. E depois dá um like e o seu nome, as suas intenções serão incluídas na próxima missa e aproveite também, não vou colocar os nomes aqui, mas ponham nas suas intenções aquelas pessoas que estão muito próximas de aparecer diante do juízo de Deus e ninguém fala para elas do pecado, da salvação eterna ou da condenação eterna. Os hospitais estão cheios de pessoas que estão ali, a segundos, às vezes, do seu juízo particular. E ninguém fala nada. Ainda vai visitar e faz uma brincadeirinha. Então, como é que vai essa fortaleza? Você está lá se desmanchando no leito, né? Mas falar de palavras de Deus, Nossa Senhora, é triste, né, minha gente? É por isso que nós precisamos aumentar o grupo dos missionários de Fátima. Eu queria muito pedir a vocês que vocês ligassem para esses números que estão aparecendo aqui. Você pode pedir também a sua estampa de Nossa Senhora de Fátima, já benta, para você colocar na sua casa, mas pode já fazer sua inscrição com o apóstolo de Fátima. O apóstolo de Fátima não precisa ir para a rua fazer pregação, não. Claro, na medida que ele fizesse apostolado ativo de falar com as pessoas, melhor. Mas ele nos ajudando a fazer esse trabalho, ele está participando do trabalho como nós. De maneira que pensem muito nisso. E aqueles que estão em estado de pecado, aproveitem com essa inscrição para pedir a Nossa Senhora, minha mãe, me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu faço algo por vós e eu peço que faça algo por mim. Fica aí a minha sugestão, né? E você vai estar com o seu nome, as suas intenções em 2 missas semanais, não é brincadeira, né? Além de ter o seu nome levado para Fátima, vamos levar uma rosa em seu nome no dia 13 de outubro. Olha, maravilhoso. Você pode ligar para esse número que apareceu ou um link na descrição também do vídeo para você se inscrever, tá bom? Bem, vocês também podem aproveitar e pedir o livro Padre Pio te ensina a confessar. Tem alguns exemplares, né? E peçam logo, vocês vão ver que graça que é na hora que você começa a ler esse devocionário. É simplesmente fenomenal. Bom, eu queria indicar para vocês esse vídeo, A Promessa e o Castigo Revelado em Fátima. Eu acho que a gente nunca deve parar de estudar Fátima, nunca deve parar. E fica aqui a minha despedida aos caríssimos irmãos Brasil e Portugal, da grande família Regina Fida, que vai crescendo, mas ela precisa crescer em qualidade, muito mais do que em quantidade, né? Por isso que eu peço tanto para vocês se transformarem em missionários de Fátima, né? Bom,
Vamos rezar a nossa Ave Maria e depois a bênção do Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.